Olá pessoal, professor Rogerson de volta, língua portuguesa. Vamos estudar agora sobre encontros vocálicos. Pessoal, basicamente, três tipos de encontros vocálicos, né? Primeiro tipo, ditongo. Segundo tipo, tritongo. Terceiro tipo, hiato. Hiato. Preste atenção, isso é bem simples, é só questão de atenção. Professor, o que é um ditongo? Meu querido e minha querida, não é um encontro vocálico. Preste atenção nas palavras, que te ajuda muito. Se é um encontro vocálico, então é um encontro entre vogais. Quais são as vogais do nosso alfabeto, professor? A, E, I, O, U, Y, certo? Professor, o Y, livro do quarto ano, viu? Livro do quarto ano tem dizendo que o Y é uma vogal. Mas tradicionalmente nós conhecemos essas 5, né? Beleza. Novidade, né? Para quem não sabe, o Y no livro do quarto ano é considerado como uma vogal. Mas tranquilo, não vamos criar polêmica por conta disso, né? Não vamos processar ninguém por conta disso. 5 vogais básicas, A, E, I, O, U. Beleza? Aí é o seguinte, se é um encontro vocálico, é um encontro entre vogais. E aí eu tenho vogal mais semivogal, preste atenção, ou então uma semivogal mais uma vogal. Professor, e o que é esse negócio de vogal e semivogal? Preste atenção, meu anjo. Vogal é aquela vogal que tem um som mais forte na palavra. Professor, então a semivogal é a que tem um som mais fraco? Rapaz, tu estava estudando, era? Não acredito não, um negócio desse. Tu já sabia, rapaz? É, professor, eu estou lendo o livro de português. Muito bem, cara, muito bem. Então a vogal é uma dessas vogais que aparece com um som mais forte. E a semivogal é uma dessas que aparece com um som mais fraco. Beleza, então quando eu tenho a junção dessas duas, uma vogal e uma semivogal, ou então a semivogal vindo primeiro, tanto faz, certo? Você tem um ditongo. Olha o exemplo da palavra pai. A palavra pai, você tem um encontro vocálico, A, I, certo? E preste atenção como é que você pronuncia, pai. Não é pai. Se fosse pai, a vogal seria o I, que é a mais forte. Mas você não pronuncia pai, você pronuncia pai. Então se você pronuncia pai, esse encontro vocálico aqui, ele segue essa ordem, vogal mais semivogal. Certo? Porque a vogal é o A e a semivogal é o I, porque tem um som mais fraco. Pai. Se você pronunciasse pai, aí o I seria mais forte. Mas não é assim, é pai. Então o encontro vocálico é A, I, duas vogais. Certo? Preste atenção nas vogais. E você tem a vogal mais a semivogal. Show? Entendido. Vamos para o tritongo. Pessoal, é só isso aqui de tongo, viu? Não tem complicação não. É só isso. O tritongo, pessoal, é simples, Você vai ter 3 vogais juntas. Se lembra que elas têm que estar juntas, viu? Tanto no ditongo como no tritongo. Tem que estar juntas na mesma sílaba. Aí no tritongo você tem 3 vogais, só que essa sequência, semivogal, vogal e semivogal. Certo? E aí preste atenção na palavra Paraguai, Eu vou até separar as sílabas, Paraguai. Você tem assim, 3 vogais juntas, né? Beleza, se você tem 3 vogais juntas na mesma sílaba, então é um tritongo. 3 vogais juntas na mesma sílaba, tritongo. Só isso. Isso é um tritongo. 3 vogais juntas na mesma sílaba. Agora, essa sequência, se você quiser aprofundar, né? Professor, quem é a vogal e quem são as semivogais? Que não são duas, tem que ter. É só você observar. Como é que você pronuncia a palavra Paraguai? Você pronuncia assim, Paraguai. Paraguai. Você dá ênfase no U? Não. Então, se não dá ênfase no U, você não pronuncia com mais força o U, então o U não é a vogal. Vamos pronunciar mais forte agora o A, para ver se dá certo. Paraguai. Pareceu, né? Deu certo. Paraguai. O A sendo mais forte. Tá parecido que o A é a vogal, E o I? Vamos pronunciar o I sendo mais forte? Paraguai! É assim? Paraguai! É assim que se pronuncia? Não. Então
Então nós provamos aqui que o A é a vogal mais forte, certo? Das 3 vogais que eu tenho aqui, a mais forte, que eu pronuncio com mais força, é o A. Então está seguindo essa mesma ordem, tá vendo? Semivogal, mais semivogal. Semivogal é o U, a vogal é o A e a semivogal é o I, beleza? Simples assim. Tritongo, 3 vogais juntas na mesma sílaba, sendo que essas 3 vogais elas seguem essa sequência, ó. Semivogal, mais semivogal. Professor, e o hiato? Esse tal desse hiato que eu não entendo na minha vida. Você vai entender agora. Preste atenção. Hiato. Pessoal, o hiato, cuidado para não confundir com ditongo, certo? Tem muita gente que confunde com ditongo. Por quê? Porque ele tem 2 vogais juntas, ó. Tá vendo ali? Olha ali comigo, ó. 2 vogais juntas. Porém, todavia, entretanto, você tem que separar a sílaba para batizar, vamos dizer assim, classificar o tipo de encontro vocálico, saber se é um ditongo ou se é realmente um hiato. Vamos separar essas sílabas dessa palavra, ó. Sa, U, D. Pessoal, ditongo, lembram? 2 vogais juntas, né? Uma mais forte e uma mais fraca, ou uma mais fraca e uma mais forte. Independente disso, são 2 vogais juntas, presta atenção nisso aí, né? Sendo que uma é semi-vogal e outra é vogal, beleza? Porém, elas estão na mesma sílaba. Quando eu separo as sílabas, no ditongo, as 2 vogais permanecem juntas, na mesma sílaba. No hiato, não. Pronto, isso aí você já entendeu, né? Se no ditongo as 2 vogais ficam na mesma sílaba, então no hiato, já que é o contrário do ditongo, elas se separam. Ah, rapaz, você é muito inteligente, eu nunca vi um negócio desse, não. É simplesmente isso, pessoal. Você separa as sílabas, aí observa, as 2 vogais que estavam juntas aqui, elas se separaram? Sim! Então isso aqui é um hiato. Professor, é só isso? Só. Ah, rapaz, eu pensei que era um negócio muito complicado. Não, é simples. Separou as sílabas. As vogais se separaram, as que estavam juntas, aqui, ó, se separaram? Separaram. Então, é um hiato. Se não se separar, é um ditongo. Simples assim. Pessoal, esse é o nosso assunto de encontros vocálicos. Muito simples. Você tem o ditongo, tritongo e hiato. Ditongo, de forma geral, resumida, certo? 2 vogais na mesma sílaba. Tritongo, 3 vogais na mesma sílaba. Detalhe para o tritongo. Detalhe. Você vai caracterizar ou classificar a palavra como tritongo, o encontro vocálico como tritongo, se você ouvir os 3 fonemas. Preste atenção. Se você tem uma palavra que tem 3 vogais juntas, mas você não ouve, você não escuta o som das 3 vogais, preste atenção. Se você não está escutando o som das 3 vogais, então não é tritongo. Certo? Não vacile nisso. Ah, tem 3 vogais de tritongo. Não, pronuncie. Pronuncie e veja se tem os 3 fonemas. Certo? Tem que ter os 3 fonemas, que é o som. Se eu não ouvir o som das 3, então só estou ouvindo o som de 2, né? Por exemplo. Então, se você está ouvindo o som só de 2, ditongo. Então, preste atenção nisso. Esse é o pequeno detalhe aí. Então, ditongo, 2 vogais na mesma sílaba, tritongo, 3 vogais na mesma sílaba, você ouve o som das 3, certo? Do mesmo jeito, o ditongo, você tem que ouvir o som das 2, e o hiato, você tem as 2 vogais juntas, mas elas se separam quando eu faço a separação silábica, beleza? Pessoal, somente isso, separação silábica, grande abraço, Deus abençoe, e vamos estudar!